Você já sentiu um arrepio sem motivo? Como se algo ou alguém estivesse te observando? Seja bem-vindo ao Noite Macabra, o podcast onde histórias reais se tornam seus próximos pesadelos. No episódio de hoje, vamos até uma casa que carrega em suas paredes o eco de gritos, medo e morte. A história de Amityville começa com uma família e termina em tragédia. Meu nome é Renan Guimarães e esse é o Noite Macabra. 13 de novembro de 1974, um jovem de 23 anos, Ronald DeFeo Jr., invade um bar em Amityville, Nova York, gritando: "Minha família está morta, eles foram baleados." A polícia corre até o endereço Ocean Avenue, número 112, e lá encontrou algo que nenhum deles esqueceria. Seis corpos, todos deitados de bruços em suas camas, mortos com tiros de rifle, nenhum sinal de luta, nenhuma tentativa de fuga. O pai, a mãe e 4 filhos. Ronald confessa no dia seguinte e diz que vozes o mandaram matar. Mas afinal, quem eram essas pessoas antes de virarem manchetes de jornal e personagens de terror? O pai, Ronald DeFeo, tinha 43 anos. Era gerente em uma concessionária de carros. Um homem autoritário, duro, daqueles que quer tudo do jeito dele. A mãe, Louise, também com 43 anos, era dona de casa, religiosa, discreta, dedicada aos filhos e submissa ao marido. Eles tinham 5 filhos. O mais velho, Ronald Jr., o Butch, como era chamado, trabalhava como pai, mas era inquieto, explosivo, tinha um histórico de uso de drogas e ódio acumulado. A relação entre pai e filho era uma bomba relógio. Depois vinha Dal, 18 anos, jovem sonhadora. Queria fugir daquela casa. Dizem que ela e o irmão mais velho tinham uma ligação intensa e um pouco perturbadora. Alison, de 13 anos, era doce, calada, estudava e sonhava em ser professora. Mark, de 12 anos, era o animado da casa. Jogava futebol, vivia com gesso na perna, resumindo, o atazanado da família. E o caçulinha, John Matthew, tinha só 9 anos e era grudado na mãe. Todos foram mortos enquanto dormiam. Ninguém ouviu nada, nem gritos, nem tiros. Como isso é possível? Mas a nossa história ganha destaque pouco mais de um ano depois do crime, quando a casa foi vendida. George e Kate Lutz se mudaram com os 3 filhos pequenos, e foi aí que o verdadeiro terror começou. A nova família era comum. George, empresário, metódico, cético, e Kate, sensível, espiritualizada. Eles pediram a um padre que abençoasse a casa antes de se mudarem. Ele aceitou, mas saiu correndo. Durante o ritual, no antigo quarto dos meninos DeFeo, uma voz masculina ecoou: "Saiam daqui." O padre nunca mais voltou, e os Lutz ignoraram o aviso. As noites começaram a mudar. George acordava sempre às 3h15, o horário dos assassinatos da outra família, os DeFeo. Ele sentia frio, raiva, obsessão, parou de trabalhar, passava horas e horas olhando o fogo na lareira. Missy, a filha mais nova, começou a falar com um amigo imaginário, Joey, um porco com olhos vermelhos. Kate jurou ver esses olhos pela janela do quarto da filha. Gente, pelo amor de Deus, nessas aí eu já tinha saído correndo, me mudado. Esse povo também americano às vezes parece ter problema na cabeça, porque, gente, não dá pra acreditar num negócio desse. Mas vamos lá. Gente, depois da Kate ter visto os olhos pela janela, a Missy respondeu pra ela assim: "Jory disse que não gosta de você, mamãe." A Kate foi levitada sobre a cama e o George, o marido dela, viu o rosto dela envelhecer e apodrecer diante dos seus olhos. O cheiro de podridão invadiu a casa e um líquido preto escorria da parede. No porão, encontraram um cômodo escondido. Obviamente, parecia errado. Paredes vermelhas, nenhuma luz, e o cachorro rosnava e se recusava a entrar. Obviamente, né, o cachorro é o único sensato dessa família, se a gente for, refletir um pouco sobre isso. Na última noite, a 28ª, os móveis se moveram sozinhos. Vozes gritavam dentro das paredes. George foi empurrado por algo invisível.
Eles saíram correndo, sem pegar nada e nunca mais voltaram. Gente, meses depois, sabe quem chegou lá na casa? Ed e Lorraine Warren. Adoro eles, gente, maravilhosos. Mas sempre aqui, né, para tirar um dinheirinho. Vamos aqui deixar bem claro que nesse podcast a gente gosta deles dois, mas a gente assume o que eles fazem. Ó, já chegaram com câmeras, o investigador registrou, tudo lá, tudo bonitinho. Mas, gente, pasmem. Esse caso é o caso que a gente tem aquela foto famosíssima do garotinho em cima da escada, assim, né, pelo corrimão. E assim, gente, não tinha nenhuma criança na casa, essa foto existe. Eu vou tentar botar pra vocês aqui ou na capa do podcast, ou se não, eu vou estar botando depois no Instagram. A gente vai ver como é que a gente vai fazer isso, mas pra vocês darem uma olhadinha nisso. E até hoje, tá? Os Lutz mantêm a história, dizendo que nunca inventaram nada e que a casa é assombrada e que tudo mais. Gente, me diz, se a filha de vocês falasse que viu um porco com olhos vermelhos, você ia continuar na casa? Eu já tinha metido o pé há muito tempo, meu filho. Eu era o primeiro a meter o pé nesse rolê, entendeu? Mas aí a gente entra num ponto, verdade ou mentira. Porque assim, o caso virou um livro e depois virou filme de terror, né, que virou dinheiro. Assim, se você assiste um filme de terror ou outra coisa, você já vai ter provavelmente visto algumas sequências e filmes falando de MTV ou dessa casa, desse caso. A gente tem até, se eu não me engano, no Invocação do Mal 2, ele começa com esse caso ali da Lorraine nessa casa. A gente tem Horror em MTV também, muito maneiro. Mas assim, algumas pessoas dizem que eles inventaram tudo para ganhar dinheiro, né? No caso, os Lutz, que foram a segunda família a morar nessa casa. Outras pessoas já juram de pé junto que aquela casa ali tem treco ruim, que tem coisa errada, entendeu? Então, assim, fica complexo de dizer. O Ed e a Lorraine afirmavam sempre que aquela casa foi um dos lugares mais sombrios que eles já conheceram. Mas vindo dos casos deles e as histórias que a gente ouve ao longo do tempo, fica meio difícil de você determinar se aquilo de fato era ou não era alguma outra coisa, né? Essa questão das vozes e tudo mais. Então, assim, é complexo. Agora, voltando aos DeFeos, que foi a primeira família que morou ali, o mais estranho da história toda é que, lembra que eu falei pra vocês que os corpos foram encontrados de bruço e sem sinais de luta? Então, tem uma galera que acredita que a Dawn, aquela irmã lá do Ronald, né, que chegou no bar gritando, possa ter ajudado ele nesse crime, porque não faz muito sentido. Imagina, alguém entra na sua casa, começa a atirar e você não levanta. Primeiro que um rifle deve fazer uma barulheira gigantesca. Então, assim, tem algumas pessoas que acreditam nisso e outras pessoas dizem que não, que ele só agiu sozinho mesmo e que talvez ele tivesse algum problema ou senão que de fato ele ouviu vozes que mandaram ele fazer isso. O que eu acho meio estranho é que, assim, você atira na sua família e você tem a brilhante ideia de correr pra um bar e gritar dizendo que chegou em casa e que encontrou sua família toda morta e que não sabe como aconteceu. Cara, assim, complexo. Quem quiser dar uma pesquisada, a casa ainda existe, ela passou por reformas, mudou de número, né? Mas a galera ainda é curiosa, passa por lá, é um ponto, assim, bem famoso, né? E algumas pessoas dizem que sentem calafrios quando passam pela casa, outras que ouvem passos e tudo mais. Mas, assim, a história fica bem complexa. Eu tenho pra mim que, assim, o primeiro caso parece meio óbvio. De fato, foi o Ronald que matou ali a família. Se a irmã ajudou ou não, já é uma questão, assim, complexa, porque também o caso, ele foi meio que mal cuidado, assim, deu-se meio que a entender que aquilo ali já estava resolvido. Então, tipo, ele já assumiu, confessou, e também, assim, polícia, nesses casos, assim, criminais, às vezes, principalmente nos Estados Unidos, a gente vai ver que cometem uns erros, algumas coisas que não saem da forma que deveria sair. Então, acaba ficando meio complicado. Mas a parte, né, dos Lutz ali, de ser uma história financeira, talvez, ou algo do tipo, fica muito pela interpretação. Tem gente que jura de pé junto, que isso aí é mal causada, que foi só pra ganhar dinheiro mesmo. Mas eles continuam batendo pé de que não, gente, foi verdade, aconteceu. Então, assim, eu não posso dizer, mas deixo pra vocês aí pra comentarem nisso tudo. E, gente, pergunta sincera, você teria coragem de dormir lá uma noite? Eu acho que dormiria, assim, só pela experiência, mas, né? Ou se não, eu meti o pé de madrugada, é isso, galera, tô metendo. Galerinha, esse foi o episódio de estreia do Noite Macabra. Se você curtiu, segue o podcast, compartilha, e semana que vem eu volto com mais um caso real, bizarro e sombrio.